Pois é, e eu vou começar hoje falando de saúde. A gente tem falado de várias campanhas, né, que fazem um alerta, prevenção, ajudam aí no diagnóstico de várias doenças. Campanhas essas que são muito importantes, né? E hoje a campanha é sobre rosácea. Abril é o mês mundial de prevenção e conscientização à rosácea. E quem vai esclarecer tudo pra gente é o Dr. Murilo Peretti. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samara. Doutor que é dermatologista, né? Tá sempre aqui ajudando a gente também. Olha, já tá até aqui pro pessoal de casa ver. Então, abril é o mês de conscientização mundial da rosácea, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de campanhas como essa, né, que acendem esse alerta e já emenda aí no que é a rosácea. É isso mesmo, no Brasil e no mundo nós temos essa campanha. É uma doença muito comum. A cada 10 pessoas, Olha, possivelmente uma ou duas têm a rosácea. É comum? Achei que ia ser mais rara. Mais rara não, é bem frequente, mas muitas vezes subdiagnosticada. Ah, entendi. Então, é uma doença talvez genética, hormonal, emocional, inflamatória, vários fatores, e que acomete mais mulheres do que homens na idade adulta, que apresentam uma pele mais avermelhada e sensível. Eu ia até perguntar isso, né? Às vezes, o que é considerado normal? Todo mundo, às vezes, fica um pouquinho vermelhinho, ou seja, no frio, né? Ou seja, quando está muito nervoso. Mas o que pode ser considerado normal e o que é considerado, né, a rosácea? Quando ultrapassa esse grau do normal? Então, quando esse avermelhamento no rosto, principalmente, ele dura mais que 1 hora, 2 horas, ou um avermelhamento permanente, já é considerado, então, uma das características da rosácea. Entendi. E quando a gente fala também aí de conscientização, né, é pra gente cada vez mais diagnosticar, né, doutor? Porque acontece muito, assim, da pessoa ter a rosácea e não saber, achar que é algo normal. Aí um dia, por exemplo, vai numa consulta de rotina e descobre que tem a rosácea. Sim, a rosácea, ela se confunde muito com uma dermatite. Olha. Ou confunde-se também com alergias ou apenas com uma pele sensível. Na verdade, é uma doença diferente. Perfeito. Temos até algumas imagens para o pessoal de casa entender melhor. Vamos ver aqui a primeira. Solta aí pra gente. E isso, olha, a pele normal e a pele com rosácea. Então, na pele com rosácea existe uma inflamação, uma alteração também da vascularização da pele. É uma pele mais sensível, uma alteração da imunidade. Então, essa pele ela fica mais sensível a cosméticos, por exemplo. Olha, eu ia até perguntar isso. Tem alguma relação assim com a imunidade? Então, se eu tô com a imunidade mais baixa, ela aflora? Não, na verdade é com a imunidade local da pele. Perfeito. Mas também tem um cunho emocional, mas muito pequeno. Entendi. Aí, no caso, então, os cosméticos são vilões, doutor? Ou não, em quem tem rosácea? Sim, deve ter cuidado com o uso de qualquer tipo de cosmético. Hidratantes são bem-vindos. Evitar aqueles produtos que contenham muitos ativos no mesmo creme. Olha. Dar preferência para aqueles com um pH mais próximo da pele, como o pH de 5. E evitar também aquelas maquiagens ou produtos à prova d'água. Eles são mais difíceis de remover, assim deixando a pele mais danificada. Muito importante acender esse alerta também. Próxima imagem aqui. Esse seria um caso de rosácea, doutor? Isso, é um grau 1, é a rosácea eritemato telangiectásica, ou seja, uma pele vermelha com os vasinhos dilatados. É a rosácea mais comum. E no caso, fica todo o rosto, doutor? Ou só algumas regiões? Muito mais comum nas bochechas, depois na testa e no queixo. Mas todo o rosto pode ter acometido, como o nariz com aqueles vazios. Sei, entendi. E criança também, eu lembro certinho que eu tinha uma amiga na escola, a gente era, né, pequenininha e tudo mais, ela sempre ficava na hora do intervalo, na aula da educação física. Criança pode ter também? Pode ter, mas é muito mais comum a partir dos 30 anos. Olha, dos 30. Muito mais frequente em adultos. Ai, cheguei nos 30, né? Já tem que me cuidar também. Próxima imagem aqui pra gente ver. Aqui, no caso, a pele com e a pele sem. Uma curiosidade que eu tenho, doutor, é quem tem a rosácea fica todo o tempo assim ou some e volta? Não, tem períodos de acalmia e períodos de doença ativa. Olha. Mas quem tem a doença sempre tem um tom mais avermelhado da pele. Já naturalmente, né? Sim, exatamente. Aí de vez em quando ela aflora. E quais são os fatores que levam, então, a rosácea a aflorar na pessoa, ficar ativa? Principalmente extremos de temperatura, então ou muito frio
frio com o vento ou um calor, um vapor muito importante, alimentos muito quentes e condimentados, como a pimenta, por exemplo, e alterações emocionais são os principais fatores desencadeantes. E dói, será? Não existe uma dor importante na rosácea, é mais a sensação de uma pele sensível, irritada e com ardência e queimação. Sei. E agora a gente está entrando aí no inverno, né? Aí a gente vai e já toma aquele banho, né? Que é quente, que chega, derrete a pele. Esse banho quente faz mal, doutor? Muito mal, então tem que ser água morna no rosto ou, de preferência, fria. Na verdade, a gente pode até depois falar desse assunto, um pouquinho mais pra frente, sobre a pele e o inverno, né? Mas o banho quente não faz mal só para a pele, para o cabelo também, né, doutor? Para o cabelo e para a pele do rosto e corpo. Se deixar, eu tomo banho assim, derretendo. Eu amo banho quente, mas traz vários aí prejuízos para nossa pele. Então aqui, né, a pele aqui, a rosácea ativa e ali não ativa. Quando dá essas oscilações, doutor, é um alívio para a pessoa? Quando ela fala assim, nossa, agora minha pele está sem rosácea e tal. É um efeito calmante e um alívio. Muitas vezes a rosácea em atividade, ela se confunde com aquela espinha inflamada. Então, várias lesões com pústulas ou pus no rosto. Num grau mais avançado? Mais avançado, mas diferente da acne, quem tem rosácea não tem a pele oleosa e não tem os cravos. Entendi. Eu até vi umas fotos assim, sabe, de uns graus mais avançados. Aí eu falei, vou respeitar minha amiga, meu amigo que tá almoçando em casa, não vou mostrar essas fotos não. Achei realmente umas fotos bem fortes. Próxima imagem aqui. Então, teriam tipos, doutor, de rosácea? A mais frequente é aquele avermelhamento do rosto, que é a eritêmato telangiectásica, com os vasinhos visíveis. Depois, um grau 2 é a papulopustular, aparecendo uma acne, mas não é acne porque não tem uma pele oleosa e nem cravos. O grau 3 seria aquela que já espessa a pele. De tão inflamada, por exemplo, o nariz ele pode ficar mais grosso, o queixo, a testa. Eu vi umas fotos de uns homens assim. Isso, é mais em homem, então o exemplo é o rinofima, é o nariz, então espessado. E a grau 4, que é a mais frequente, talvez 50% dos pacientes apresentam, é a rosácea ocular. Olha só, que aí é dentro do olho ou em volta do olho? Dentro e em volta do olho. Sério? Aquele olho sensível, ressecado e a pele da pálpebra avermelhada. Então você pode ter a rosácea ocular. Que interessante, é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa liga a rosácea só realmente as bochechas rosinhas, né? Sim. E não é só isso. Olha quantos tipos de rosácea existem, né? Então já fico alerta também para você consultar um especialista. Na consulta de rotina que é diagnosticado, doutor? Sim, é o diagnóstico clínico, pelo que nós examinamos o paciente, pelo que ele nos conta dos sinais e sintomas. Olha só. A próxima foto é até um pouquinho polêmico. O doutor que vai explicar pra gente. A influenciadora Virgínia Fonseca, ela postou, olha, que ela descobriu que tem rosácea grau 1 quando ela está num nível alto de estresse. Então, o estresse pode, doutor, interferir assim na nossa saúde e aflorar essa rosácea? Sim, porque qualquer doença da pele inflamatória, a rosácea é uma delas, super importante. Então, nosso estado emocional, questões emocionais, estresse, ansiedade, pode sim desencadear a crise da doença. Olha só, aí nesse caso, o que tem que fazer? É só no pico de estresse? Toma um calmantezinho, relaxa, aí passa? E aplicar também os produtos específicos de pele sensível e tolerante. Perfeito. Então, no próximo bloco, a gente vai falar de tratamento. A gente já te explicou o que é a rosácea, quais tipos existem, né? Você se identificou com algum, tá sentindo alguma coisa? Manda aqui pra gente no WhatsApp, aproveita, manda sua pergunta também, né? E no próximo bloco a gente fala então de tratamento? Isso Pode mesmo. ser, doutor? Combinado. Então tá jóia. Aguenta aí que já tem muito mais Band de Mulher pra você. Está ao vivo hoje falando sobre rosácea. Abril é o mês mundial de conscientização e prevenção à rosácea, né? O doutor Murilo já explicou no bloco anterior o que é, quais os tipos. Se você perdeu o bloco anterior, entra no canal da TV Band Paulista lá no YouTube, tá bom? Acabando o Band de Mulher, você entra lá, vai ter todo o nosso bate-papo na íntegra. Agora, doutor, vamos falar de tratamento, uma vez que diagnosticada a rosácea, tanto em mulher quanto homens, né? Qual o tratamento indicado? Hoje também a gente vê aí muitos cosméticos, cremes, enfim, muitas promessas, né, na indústria da beleza. O que o senhor indica pra gente? O primeiro item do cuidado com a rosácea, sem dúvida, é um bom filtro solar para prevenção. Então,
dos danos da radiação ultravioleta. Olha. Sabonete de pele sensível, hoje em dia na forma de géis ou Sindets. Que legal. E também hidratantes e calmantes mais fluidos. Ah, muito bom, né? Aí a gente entra numa questão aí, doutor, que nós, mulheres, já sofremos muito. A gente sofre com hormônio e tudo mais, né? E a gente sofre mais que os homens nesse caso da rosácea por conta dos hormônios e tudo mais, ou não? Por exemplo, a gente tá de TPM, né? Mexe com tudo, aí vai aflorar a rosácea também ou não? É mito? É um mito, porque a rosácea ela é mais grave nos homens. Olha! As mulheres é uma doença mais leve. Olha que interessante. É interessante. Então, meus amigos, olha, homens que estão me assistindo, tá? Aqui é Band Mulher, mas a gente fala de saúde para vocês também. Bora procurar um médico especialista, tá bom? Eu vou abrir aqui já para os nossos telespectadores participarem. Tem uma pergunta aqui bem interessante, doutor. A nossa telespectadora, a Elaine, ela está perguntando se o filtro solar ajuda a proteger rosácea ou se não. Sim, ajuda, mas tem que ser um protetor solar mais voltado a uma pele sensível, mais fluido, livre de óleo, com proteção contra a radiação UVA e UVB. Perfeito. Pele negra pode ter também, doutora, só peles mais claras? Muito raro a rosácea na pele morena ou negra, mais em peles claras. Perfeito. Olha só, a Janaína tá falando que ela sofre sim de rosácea e ela percebe que quando ela come chocolate ou alimentos muito gordurosos, isso reflete muito na pele dela. Tem alguma relação de comer alimentos mais gordurosos com a rosácea, doutor, ou não? É mais a questão da acne mesmo? É mais questão da acne, apesar de quem tem rosácea tem uma pele mais seca, mas tem casos de rosácea na pele mais oleosa. Olha só. Alimentos que piorariam são aqueles mais condimentados ou apimentados, temperados. Olha só, a gente come uma pimenta, já fica vermelha. Isso mesmo. Bem isso, né, doutor? A Ana Cláudia de Penápolis, beijo Penápolis, ela tá falando assim, que quando ela fica muito nervosa, que parece que o sangue ferve mesmo, ataca a rosácea. Então tem disso, doutor? A pessoa tá muito nervosa, tá com os nervos à flor da pele e ela vai aflorar? Sem dúvida. Essa questão emocional do nervosismo, irritabilidade, pode sim levar a piora ou da rosácea. Olha só. Aí tem uma outra pergunta que eu achei interessante. Eu vou tentar resumir aqui, doutor. Se a rosácea tem alguma relação com as veinhas de estourar, acho que ela quis dizer de estourar veias, né? Alguma coisa assim. Estourar uma veinha no rosto? No rosto, sim, sem dúvida. Quem tem a rosácea tem as veias dilatadas, no formato de aranha vascular. É a famosa telangiectasia. Entendi. Ah, mas é prejudicial? Tem algum perigo? Não tem um perigo, é mais a questão estética. Perfeito. Então, olha, fica a dica aí pra você. Várias perguntinhas. Muito obrigada a todo mundo que tá participando. Infelizmente, não dá tempo. A gente sempre frisa aqui a importância de procurar um especialista, né, doutor? Então, além das redes sociais do Dr. Murilo Peretti, né, se você é de Prudente Região, tem também um outro site que dá pra procurar? Seria o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, para tratamento, busque um profissional habilitado. sbd.org.br/localizador. Perfeito. Aí a pessoa vai entrar no site, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e procurar um especialista mais próximo de você. O que não pode é ficar sem cuidar, sem tratamento. Tem cura a rosácea, doutor? Não tem cura, mas hoje em dia, com a evolução da medicina e da dermatologia, existe um controle muito importante da doença. Conviver bem. Muito bem. Então é isso, buscar ajuda para você conviver bem, tá bom? Se você não tem rosácea, mas conhece alguém que tem, depois pega o nosso link e envia para essa pessoa, que informação é sempre bem-vinda, né, doutor? Sempre. Obrigada, até a próxima. Até Já vamos breve. ver aí de falar